Fábio, a Melanie levou a moeda. Queridos, você é bem-vindo à casa de Deus, amém? Você gostou desse louvor abençoado aí? Foi maravilhoso? Você foi ao céu? Aleluia. Queridos, eu quero nesta noite falar para vocês sobre maldições. Eu quero continuar falando sobre maldições. Abra sua Bíblia, por favor. 2 Samuel capítulo 6, de 20 a 23. Aleluia. Deus te ama e eu também. 2 Samuel, capítulo 6, versos 20 e até o 23. Só vou pregar se você falar isso. Eu já achei. Já achou o texto? Já achou? Ok. Então vamos lá. Eu quero falar nesta noite, queridos, sobre uma mulher. O nome dela é Mical. O nome desta mulher é Mical. E eu quero falar dentro disto sobre maldições e a cura para as maldições em nossa vida. Qual é o nome da mulher? Mical. Então diga para o teu irmão bem assim, ó. Irmão querido. Se é esposa junto de esposo, diga assim: esposo lindo do meu coração, esposa linda da minha alma, não me atrapalhe agora. Amém? Não me atrapalhe agora. Amém? Tem uns que estão aí desmaridados, desmulherados, e fala para o irmão, não é? Ok. Diz assim, versos 20: juntos, voltando Davi para abençoar a sua casa, depois de ter abençoado o povo de Israel, Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com ele e lhe disse: que bela figura fez o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas dos seus servos, como um sem pejo se descobre um vadio qualquer. Disse, porém, Davi a Mical: perante o Senhor que me escolheu a mim antes do que a teu pai e toda a tua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor me tenho alegrado. Ainda mais desprezível me farei e me humilharei aos meus olhos, quanto às servas de quem falasse, delas serei honrado. Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Eu quero nesta noite falar para você que nós quebramos as maldições que vêm sobre as nossas vidas através de uma cura interior para a nossa alma. Todos nós que aqui estamos precisamos de uma cura para as nossas almas. Quando nós nos convertemos, ouça isto, no Espírito. Nós nos convertemos aqui. Você lembra daquele dia que você aceitou Jesus? Você lembra? E como foi essa transformação? Foi radical? Ou você saiu dali e teve que lutar com algumas coisas? Então, a nossa salvação, ela se dá no nosso espírito. Mas a nossa alma, ela precisa ser restaurada. A nossa alma precisa ser o quê? Restaurada. Jesus, nesta noite, Ele quer restaurar a sua alma. Fale com Ele.
Fale para o teu irmão: Jesus, nesta noite, quer restaurar a sua alma. Você precisa de restauração. Você precisa. Então, queridos, nós precisamos entender isto, que senão a gente perde a batalha no dia a dia. Senão a gente se perde na caminhada. Então eu quero te dizer uma coisa. Eu sei que você não vai se lembrar, mas eu assim mesmo me atrevo a te perguntar sobre o que é maldição. O que é maldição? Você tem aí anotado? Se tem, cola. Tá? Mas maldição, você vai falar comigo, é a permissão dada aos demônios para causar danos, prejuízo a indivíduos e famílias. Vamos falar juntos? Maldição é a permissão dada aos demônios para causar dano, prejuízo a indivíduos e famílias. Agora vira para o teu irmão e fala para ele assim, rápido, na bucha. O que é maldição? Fala para ele. Glória a Deus. Está parecendo Pentecoste, todo mundo falando em línguas, né? Vou lá, vou te ajudar. Vamos lá. Maldição é a permissão dada aos demônios para causar danos a indivíduos e famílias. Amém? Agora tenta de novo, vai. Essa definição não é minha. Isso. E normalmente esta permissão ela é dada, preste atenção. Normalmente esta permissão ela é dada por um líder familiar. Neste caso pode ser seu pai, quem lembra de domingo à noite? Pode ser o seu pai, pode ser a sua mãe, pode ser uma avó, pode ser um avô. É aquela pessoa que detém autoridade espiritual dentro da tua casa. Então ela dá essa permissão. Muitas vezes essa permissão ela é dada diretamente quando a gente participa do centro lá, não é? Eu lembro, irmãos, minha mãe me levava no centro de Macumba, eu tinha 6 anos, eu me lembro, eu vou fazer 50. Há 44 anos atrás, meu irmão. Eu me lembro de tudo. Eu me lembro quando a minha tia pegava lá, o espírito descia, a gente não podia ficar na porta. A gente não podia ficar conversando. A gente não podia absolutamente nada. Interessante, né? Mas às vezes na igreja a gente fica aí batendo papo e tal, né? Mas é incrível, eu não me esqueço. Não é? Então, queridos, essa permissão ela é dada por um desses aí. Quem lidera? Quem liderou? E normalmente ela é uma permissão direta, quando o seu, ou aquele que detém a liderança, ele está envolvido com espiritismo, envolvido com ocultismo, envolvido com coisas secretas, e a gente falou isso na semana passada. É aquele que detém. Então, feche por um instante os teus olhos e responda para você mesmo. Quem é que detinha a autoridade dentro da sua casa, a autoridade espiritual? Quem é que detinha? Quem é que detinha essa autoridade? Quem é? Agora pode abrir os seus olhos. Quem é que detém hoje a autoridade dentro da sua casa? Para vocês que são mais novos, quem é que detém? Então existe uma responsabilidade muito grande sobre aquele que detém a autoridade. Existe essa responsabilidade. Então, queridos, o que é maldição? Por favor, mais uma vez. Amém? Quem quer aprender uma nova definição? Vira para o teu irmão assim, ó. Mas hoje, fala para ele, nós vamos aprender uma nova definição
sobre o que é cura interior. Sobre o que é cura interior. Ok? Cura interior é a restauração das feridas emocionais que nos magoaram ao longo da nossa vida. Quem aqui nunca foi magoado por uma pessoa assim que você amava de paixão? Agora, mudando. Quem aqui já foi magoado por pessoas que você assim amava de paixão? Levante a mão. Então vamos lá. Cura interior é a restauração das feridas emocionais que nos magoaram ao longo da nossa vida. Vamos tentar? Mais umazinha só, né? A gente está sem escola dominical, vamos aproveitar, né? Vamos lá? Eu vou falando e você pega aí. O que é cura interior? É a restauração das feridas emocionais que nos magoaram ao longo de nossa vida. É a restauração das feridas emocionais que nos magoaram ao longo da nossa vida. Consegue falar para o teu irmão? Fala para ele aí, tente. Acredite em você, vai lá. Meu Deus do céu. Vou te dar uma ajuda, hein? Vai lá. É a restauração das feridas emocionais que nos magoaram ao longo de nossa vida. Aqueles a quem nós não temos intimidade, eles não nos magoam tanto. Sim ou não? O que marca, o que machuca, são aquelas pessoas que nós amamos. O que dói são aquelas pessoas que são chegadas de nós. Não é assim? Se lá o seu colega de trabalho te machuca, te magoa, você não está nem aí. Vamos embora, segue o barco. Mas seu pai, sua mãe, ou uma outra pessoa, um amigo dentro da igreja, machuca, não machuca, dói? No 3, vocês dizem assim, dói bastante, ok? 3. Dói muito. Então, queridos irmãos, para nós quebrarmos essas maldições, que essa permissão que o diabo entra, demônios entram, eles fazem um rebuliço na nossa vida, na nossa família, na nossa casa, naquilo que nós sonhamos, nós precisamos ter a restauração das feridas emocionais. Sem isto, nós vamos ser crentes fracos. Nós vamos ser crentes fracassados. A gente pode cantar, a gente pode tocar, a gente pode dançar, a gente pode dar dízimo, a gente pode dar oferta, a gente pode, mas no final nós não pode nada. Não é assim? Então nós precisamos dessa cura. Nós precisamos desta cura. Então, abra sua Bíblia comigo em 2 textos. E já eu vou falar dessa senhora aqui, Mical. Jeremias 16. Jeremias 16, de 10 a 13. Olha aí. Diz assim, Jeremias. Eu só vou ler se você disser assim, eu achei. Amém. Tem uns aí que não acharam, não é? Ok, vamos lá. Diz assim, versos 10. Quando anunciares a este povo todas estas palavras, e eles te disserem, por que nos ameaça o Senhor com todo este grande mal? Qual é a nossa iniquidade? Qual é o nosso pecado que cometemos contra o Senhor nosso Deus? Então lhes responderás, porque vossos pais me deixaram. Quem? Quem? Vossos pais, aqueles que detinham autoridade espiritual, e se foram após outros deuses, e os serviram, e os adoraram, mas a mim me deixaram, e a minha lei não guardaram. E vós,
fizeste pior do que os vossos pais. Pois eis que cada um de vós anda segundo a dureza do seu coração maligno, para não me dar ouvidos a mim. Portanto, lançar-vos-eis fora desta terra, para uma terra que não conhecestes, nem vós, nem vossos pais, onde servireis a outros deuses de dia e de noite, porque não usarei de misericórdia convosco. Quem é que está dizendo isto? Deus. Lamentações é o livro próximo, depois de Jeremias. Lamentações, capítulo 5, verso 7. Diz assim: Jeremias, Lamentações 5, versos 7. Diz assim. Posso ler? Nossos pais pecaram e já não existem. Nós é que levamos o castigo das suas iniquidades. Nossos pais pecaram e já não existem. E nós é quem carregamos as iniquidades dos nossos pais. Volte para 2 Samuel 6. E aí a gente vai passear aí por Samuel, 1 e 2 Samuel. Queridos, maldição é quando aquele que detém autoridade, ele permite que certas coisas entrem em nossa vida. E a gente falou domingo passado sobre que coisas entram em nossas vidas, que a gente permite. Mas nesta noite eu quero te falar algo. Deus, ele quer restaurar a sua vida. Deus, ele quer restaurar. Então, quem é Mical? Mical, queridos, ela é uma mulher ressentida. Ela é uma mulher o quê? Ela é uma mulher amargurada. Ela é uma mulher amargurada com a vida. Ela é uma mulher amargurada com Deus. Ela é uma mulher amargurada com o seu pai. Ela é uma mulher amargurada com o seu marido, o rei Davi. Mical, ela é uma mulher ressentida, eu vou repetir. Ela é ressentida, ela é amargurada com a vida, ela é amargurada com Deus, ela é amargurada com o seu pai e ela é amargurada com o seu marido. Amargurada com a vida. A vida não foi boa comigo. Quantas vezes nós falamos isso? Quantas vezes nós falamos que a vida não foi boa conosco? A vida não foi boa. Eu acho que eu merecia algo melhor. Eu acho que eu merecia mais oportunidades. Eu acho que eu merecia chances melhores. Então, a vida não foi boa comigo. Mas a pergunta é: será que você tem sido bom com a vida? Mas nós falamos isso. Nós falamos muitas vezes que a vida não foi boa. Por que que eu estou sofrendo tudo isso? Por que que eu passo por tudo isso? Porque os meus amigos estão vivendo uma vida melhor e eu não. Por que que aquele ali conseguiu tantas coisas e eu não? A grama do vizinho sempre é melhor do que a nossa. Não é assim? Mas não é assim que nós vivemos. Então Mical é uma mulher ressentida com o quê? Com a vida. Ela é uma pessoa ressentida, ela é uma pessoa amargurada, ela é uma pessoa, sabe, que não quer ver a felicidade de ninguém. E ela faz isto quando o rei está lá dançando, quando o rei está lá louvando, quando o rei está lá exaltando Deus. Ela é a primeira a criticar. Põe a mão no ombro do teu irmão e diga para ele assim: em nome de Jesus, eu repreendo em sua vida todo o espírito de amargura. Nesta noite você será restaurado das feridas emocionais que te magoou durante toda a sua vida. Você crê? Se expresse ao Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. Ela é assim. Ela também é uma pessoa ressentida com quem? Com quem? Com Deus. E nós também muitas vezes vivemos esses ressentimentos. Por que que Deus permitiu isso?
Por que que Deus permitiu essa doença? Por que que Deus permitiu que tudo isso acontecesse comigo? Eu não estava direitinho na igreja, fazendo tudo certinho. Por que que isso aconteceu? Quem já falou isso? Levante a mão. É assim a vida. Então, queridos, presta atenção. Presta atenção. Mical é uma mulher ressentida. Ela é ressentida com a vida. Ela é ressentida com Deus. A pessoa fica murmurando. Ela também é ressentida com o seu pai. Ela é ressentida com o seu pai. Sabe por quê? Porque o pai de Mical, ele se aproveitou da paixão que ela nutria por Davi. Ele se aproveitou. Então ele usou Mical. Nós não gostamos de ser usados pelas pessoas, sim ou não? É, igreja? Está aí a igreja? Eu sei que você está pensando na sua vida, não é? Mas nós não gostamos. Nós não gostamos. Mas o que aconteceu com Mical é que o seu pai, ele a usou. Ele a usou. Então, na mente dela, e às vezes na nossa mente, a coisa trabalha mais ou menos assim. Meu pai, ele não me ama. E nem tampouco me respeita. Ele não respeitou a minha vida. Ele me usou. Ele me usou. Levante as tuas mãos. Você está aqui nesta noite porque Jesus de Nazaré, ele quer curar você. Amém? E o maridão, o grande rei Davi. Ah, Davi só casou comigo para ser genro do rei. Davi só casou comigo para não pagar impostos. Davi só casou comigo para poder viver no palácio. Davi só casou comigo por isso. E às vezes a gente vive assim. Os casais aqui. Ah, ele só casou comigo porque nós tivemos a mulher falando. Porque nós tivemos aquele relacionamento sexual. Ah, ela só casou comigo porque eu tinha um carro velho. Né? Ela só casou comigo. E assim vai, queridos. Então Mical, ela é ressentida com a vida, ela é ressentida com Deus, ela é ressentida com o seu pai e ela é ressentida com o seu marido. Viver amargurado, irmão, é complicado. Você sabe qual o significado do nome Mical? Pergunta para o teu irmão, você sabe? De repente hoje tem umas bíblias boas aí, talvez você encontre, né? Mical significa quem é como Deus. Olha que nome bonito para botar numa filha aí, André, e as grávidas da igreja. Mical. Quem é como Deus? Quem é como Deus? Quem é como Deus? Quem é como Deus? Existe alguém como Deus? Hein? Não há. Que nome lindo. Que nome lindo. Mical. Ela era a filha mais nova do rei Saul. E ela é, para as irmãzinhas aqui, ó, para os casados, ela é a primeira esposa do rei Davi. Ela é a primeira esposa do rei. E diante de Deus, ó, era a única. Né? Mas isso é uma pregação para o culto de casados, né? Não é isso? Jacó foi enterrado com quem? Não, pastor, já chegou, pastor? Amém. Foi enterrado com Lia. Por que ele não foi enterrado com Raquel? Raquel ficou no meio do caminho. Mas ele foi enterrado com Lia. Não é? Mas isso é uma outra história, tá ok? Então, queridos, nós como crentes, você que chegou aqui, você precisa tomar bastante cuidado com os seus ressentimentos e com a sua amargura. Você precisa tomar cuidado. Mical, ela sofreu muito, a vida dela é uma vida de muito sofrimento,
Mas o que aconteceu com a Mical não pode acontecer conosco, quer seja homem, quer seja mulher, nesta noite aqui. Então vamos ver o que aconteceu com Mical, ok? O tempo da paixão. Abra tua Bíblia comigo em 1 Samuel 18. 1 Samuel 18. Eu vou te dar uns textos aí, a gente vai lendo. E a gente vai caminhando, vai caminhando. E vamos ver o que Deus ele fala conosco. 1 Samuel 18, a partir do verso 19. Olha só. Sucedeu, porém, que ao tempo em que Merabe, a filha mais velha de Saul, devia ser dada a Davi, foi dada por mulher a Adriel. Esse negócio de Adriel, né? Caleb e Adriel, esse negócio, né? Foi dado a Adriel. E aí, querido, Adriel era um guerreiro. O rei Saul queria fazer intriga entre Davi e o Adriel, para que o Adriel pudesse matar a Davi. Aí o que aconteceu? Verso de número 20. Mas Mical, a outra filha de Saul, ela sentiu o que por Davi? Olha aí na sua Bíblia. Ela amava a Davi. Contaram isso a Saul, seu pai, e isso lhe agradou. Disse Saul: eu lhe a darei para que ela lhe sirva de laço, para que a mão dos filisteus venha ser contra ele. Pelo que Saul disse a Davi: com esta segunda serás hoje meu genro. Deixa eu ver até onde eu vou ler aqui. Até o 23. Ordenou Saul aos seus servos: falai confidencialmente a Davi, dizendo: eis que o rei tem afeição por ti, e todos os seus servos te amam. Consente em pois ser genro do rei. E os servos de Saul falaram estas palavras a Davi, o qual lhe respondeu: parece-vos coisa de somemos ser genro do rei, sendo eu homem pobre, de humilde condição. Davi aqui está barganhando, tá? Vamos direto. Verso 28. Viu Saul e reconheceu que o Senhor era com Davi. E Mical, filha de Saul, ela sentiu o que por Davi? Ela sentiu o que por Davi? Ela amava Davi. Mical era totalmente apaixonada por Davi. Mas a sua Bíblia e a minha Bíblia se cala a respeito dos sentimentos de Davi. Se você encontrar em algum lugar que Davi era apaixonado por Mical, você fala comigo. Fale comigo. Então, jovens, cadê os jovens que vão casar? Levante a mão. Você tem que escolher uma pessoa que você a ame, mas que ela também te ame. Senão, meu irmão, o negócio vai ficar difícil. Tem umzinho aqui na frente que estão com os rostinhos ficaram vermelhos. Você tem que cuidar desse povo, viu? Né? Ficaram ali vermelhinhos. Mas mesmo assim, queridos, sem a Bíblia falar que Davi era apaixonado por Mical, Mical continuou apaixonada, leal e dedicada a Davi. Olha os versos de número de 10 a 17 do capítulo 19. Olha aí. Saul resolve matar Davi. Quem é que protege Davi? É Mical. É Mical. É Mical quem protege. É ela quem protege Davi do seu pai. Aí, Gilmar. Glória a Deus. É Mical que protege Davi de seu pai. Por quê? Porque ela amava. Ela amava. Mas aí o que aconteceu? Davi ele tem que fugir do rei Saul. E ele deixa Mical para trás. E a Bíblia não registra nenhuma preocupação de Davi com Mical. A Bíblia não registra. Davi não voltou para pegar a Mical. Davi foi embora e largou a Mical. E neste tempo, Mical ela foi dada para um outro homem, que ela se apaixonou de fato e de verdade. E esse outro homem também era apaixonado por ela. A gente já vai ver.
Mas Davi, na caminhada, ele procurou outros relacionamentos. Ele procurou outros relacionamentos. Ele procurou outras mulheres. Casou com outras mulheres, não era errado. Ele casou com outras mulheres. E ele busca outros relacionamentos. E aí, queridos, Davi, ele se casa novamente com Abigail. Tem uma outra mulher chamada Ainoã. E tem mais uma chamada Maaca. Ele busca outros relacionamentos. Ele vai em busca de outros relacionamentos. E Davi, ouça só o que eu vou dizer a você, só vai pensar em Mical mais ou menos 21 anos depois. Quantos anos depois? 21 anos. E assim mesmo não era muito por amor. Era uma jogada política de Davi. Pastor Rodrigo, eu estou detonando com Davi, né? Mas é a palavra. 2 Samuel, vamos juntos. Capítulo 3 de 2 Samuel. 2 Samuel. 2 Samuel 3, de 12 a 16. De 12 a 16. 2 Samuel 3, de 12 a 16, diz assim: Então da sua parte ordenou Abner mensageiros a Davi, dizendo: De quem é a terra? Faze comigo aliança e eu te ajudarei a fazer passar-te a ti todo Israel. Respondeu Davi: Bem, eu farei aliança contigo, porém uma coisa exijo: quando vieres a mim, não verás a minha face, se primeiro me não trouxeres a Mical, filha de Saul. Também enviou Davi mensageiro a Isbosete, filho de Saul, irmão de Mical, dizendo: Dá-me de volta minha mulher Mical, que eu desposei por 100 prepúcios de filisteu. Então Isbosete mandou tirá-la do seu marido. Olha o nome dele aí, Paltiel, filho de Laís. Seu marido a acompanhou caminhando e chorando após ela até Baurim. Disse Abner: Vai e volta. E ele voltou. Senão morria. Senão, passava-lhe a espada no pescoço. Mas ele vai chorando, e Mical também. Mas ouça o que eu vou te falar. A atitude de Davi não tem nada de amor. A atitude de Davi não tem o quê? Nada de amor. Não tem. Mas é uma estratégia política. Por quê? Porque Mical era da tribo de Benjamim. E até então Davi estava em guerra há 7 anos. Ele estava em guerra há 7 anos, tentando conquistar todo Israel, e ele não estava conseguindo. E quando ele traz Mical para perto de si, a tribo de Benjamim e outras tribos vão se render ao rei Davi. E aí eu te pergunto, nessa estratégia política de Davi, quem é que é a moeda de troca? Mical. Ela é a moeda de troca. Esta última atitude de Davi gera uma amargura, irmãos, tão profunda no coração de Mical, que ela age do jeito que age no texto base que nós acabamos de ler. Vira para o teu irmão e diga para ele assim: as pessoas, durante a sua caminhada, elas vão te decepcionar. As pessoas, durante a sua vida, vão te trazer amargura. Mas você não precisa ficar preso a estas amarguras. Você pode dar um glória a Deus? O que é que eu e você, o que nós fazemos com as pessoas que nos maltratam? O que nós fazemos com as pessoas que nos machucam? O que nós fazemos
com aquelas pessoas que nos ofendem? O que é que nós fazemos com as pessoas que fazem raiva a nós? O que é que nós fazemos? O problema não são elas, mas o problema é o que nós fazemos com esses sentimentos. O problema é o que você faz com este sentimento. Com certeza, durante a sua vida, pessoas te machucaram. Pessoas, se você ainda não foi machucado, eu vou te dizer algo muito forte. Você vai ser na sua caminhada. Mas o que é que nós vamos fazer, irmãos? O que é que você vai fazer? O que é que você vai fazer com esses ressentimentos? O que você vai fazer? Mical, ela tomou um caminho diferente, ela ficou debaixo de uma maldição. Levante suas mãos. Mas nesta noite, em nome de Jesus, você vai orar por perdão, liberando pessoas, e você será liberto, livre, e você será curado em nome de Jesus. Se você crê, dê glória a Deus aí. Você vai fazer. Aleluia. O seu passado, vira para o teu irmão e diga: o seu passado, ele não pode ter poder sobre você. Ele não pode ter o poder sobre a sua vida. Mical, ela resolve. Mical, ela vai para o caminho mais fácil, o caminho do ódio, o caminho da amargura, o caminho da raiva, o caminho, sabe, da crítica. A Mical, ela está cheia, irmão. A amargura apodrece a alma. Apodrece. Pessoas belas, pessoas lindas, pessoas boas, que têm tudo para dar certo, não dão certo por causa da amargura. E Satanás, ele se aproveita desses ressentimentos no coração das pessoas. Ele se aproveita. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. E se ele puder, ele vai destruir você. Ele vai acabar com você. Então não caminhe por esta estrada da amargura, da raiva. Não, mas caminhe na estrada do perdão. Aleluia. Amém. Caminhe no caminho ou na estrada do perdão. A Mical, ela está cheia de ódio no coração. Às vezes a gente vem a um culto como este e a gente prefere continuar como chegamos aqui. Às vezes a gente prefere continuar da maneira em que nós estamos, que é mais fácil. É mais fácil eu falar: ninguém me ama, a vida não foi boa, Deus se esqueceu de mim, meu marido, meu pai, minha mãe, meu avô, meu pastor, meus pastores, meu líder. É muito fácil. Mas nesta noite, em nome de Jesus, levante as tuas mãos, isso é profético. Você irá buscar o caminho do perdão e da restauração. Aleluia. Aleluia. O capítulo 6 de 2 Samuel. A Mical, ela está cheia de amargura em seu coração. A amargura envenena a alma. Quem já assistiu Chaves aqui? Mas a Bíblia diz isso. Amargura envenena a alma. A envenena mesmo, sabe? Você não vive em paz. Você só vive pensando naquela. Oh, ele me fez, ela me fez. Ele agiu assim, ela agiu dessa forma. Mas Jesus nesta noite quer te libertar. Aleluia. 2 Samuel 6,16 diz assim, irmãos: ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo ao rei Davi, que ia saltando e dançando diante do Senhor. Ela fez o quê? Você sabe o que significa isso na língua original? É calau.
que é o mesmo que amaldiçoar. Ela amaldiçoou a Davi. E eu vou falar algo forte para você. Ela ficou sem filhos. Por quê? Ela amaldiçoou a Davi. Davi, com todos os erros, ele era um ungido de Deus. Davi, com todos os erros, ele era o escolhido de Deus. E nós não podemos fazer. Davi não amaldiçoou o pai de Mical, mas ela amaldiçoa. Essa palavra desprezar, ela na língua original é kalal, que é o mesmo que amaldiçoar. Ela, em vez de abençoar, ela amaldiçoou. E uma vida, queridos, amargurada, sabe, a gente vomita muitas coisas, saiu. A gente fala muitas coisas que nós não deveríamos. A gente age de um modo que nós não deveríamos. E só quem vence nesta situação é o diabo. Ele sai vencedor. Então, queridos, ela critica o seu esposo. E ela faz uma crítica cheia de veneno a Davi. Então eu quero te dizer em nome de Jesus: não entre debaixo de nenhum tipo de maldição, mas viva a plenitude de Jesus, abençoando aqueles que te perseguem. Aleluia! Abençoando aqueles que falam mal de você, abençoando para que você seja abençoado. Aleluia. Ouça, Mical, ela não teve filhos, sim ou não? Sim ou não, igreja? Verso 23, uma cola para você, sim. Pergunto para a igreja: se Davi orasse para que Mical tivesse um filho, ela teria ou não? A igreja está aí? Se Davi orasse para que Mical tivesse um filho, ela teria ou não? Sim, gente. Sim. Quantas mulheres sem filho Deus deu filhos dentro desta igreja? Quantos? Davi, ele ora por Batseba, que vai se tornar a rainha. E ela gera um filho, que é o Gedidias. Vocês conhecem o Gedidias? E ela faz. E Davi faz. Então, ouça, com muito cuidado. Mical precisava ser restaurada. Mical precisava ser curada de todas as emoções negativas de sua alma. Por quê? Porque Mical escolheu o caminho errado. Bata no ombro do teu irmão, em nome de Jesus, diga para ele: você não vai buscar o caminho da maldição, mas você buscará o caminho da bênção. Então sacuda ele, diga para ele: em nome de Jesus, lance fora toda a amargura da tua alma, lance fora todo o ressentimento da tua alma, porque Jesus de Nazaré, Ele está neste lugar e Ele tem um poder para curar você. Quem crê, se expresse diante do Senhor. Glória a Deus. Davi, ele poderia, mas sabe, quando nós vivemos amargurado, a amargura isola, gente. Ninguém quer viver com pessoa amargurada. Ninguém. Pessoa passa ao largo. Ninguém quer. Ninguém quer. Então, queridos, Mical, como muitos de nós, Mical precisava ser curada, precisava ser restaurada. Ela precisava ser restaurada das emoções. Mas acredito eu, pelo final da história, que Mical, ela nunca foi restaurada. Perdeu a chance, a oportunidade. Perdeu.
Diga para o teu irmão: ela perdeu, mas você não perderá a oportunidade de ser restaurado pelo poder do nome de Jesus. Vamos olhar mais um pouquinho. Quanto sofrimento, quanta amargura, quanto ressentimento. Meu pai nunca me amou. E assim nós somos. E às vezes nós estamos dentro da igreja, mas abrigando esses ressentimentos. A gente está dentro da igreja, mas a gente abriga esses ressentimentos. Que Deus nesta noite, Ele tenha misericórdia de ti. Que Deus nesta noite, Ele cure você. Que Deus nesta noite liberte você de todo esse ressentimento, de tudo isso. Que Deus é esse? Mical, ela dizia, e nós muitas vezes: Deus, o Senhor se esqueceu de mim. Deus, o Senhor não está vendo o que eu estou passando. O homem que ela amava, ele não a ama. Ele não a ama. E o verso número 23 de 2 Samuel, capítulo 6, diz que Mical, ela ficou debaixo de uma maldição. Porque para uma mulher judia, uma mulher hebreia, não ter filhos era uma maldição. E ela fica debaixo de uma maldição. Por que que ela ficou? Porque ela não se abriu para que Deus a tratasse. E assim são muitos dentro da igreja. Vêm, mas não se abrem. O Espírito Santo de Deus está aqui. O Espírito Santo de Deus, Ele manda te dizer que se você abrir o teu coração, Ele vai te transformar. O problema da vida não é o quanto sofremos, mas o que eu faço com todo o sofrimento que eu recebo. Eu vou continuar cheio de ódio, cheio de raiva, ou eu vou procurar o caminho do perdão? O que é que eu vou fazer? Eu já disse que a amargura é porta aberta para Satanás entrar e dominar a nossa vida. Mas o Espírito Santo de Deus, Ele está aqui. Posso ouvir um glória a Deus? Ele quer te libertar. Talvez você esteja carregando algumas amarguras. Talvez você esteja carregando alguns ressentimentos, e isto tem atrapalhado você de ser aquilo que Deus, ou aquela pessoa a quem Deus projetou para você ser, para você se tornar. E isso está atrapalhando você, está impedindo você de ser. Por quê? Porque o seu coração está travado, preso. Você precisa se libertar em nome de Jesus. Você entende isso? Você entende que você precisa ter a sua alma restaurada? Você entende que você precisa ser restaurado em nome de Jesus? Você compreende? Presta atenção. Eu volto no verso de número 16 do capítulo 6. Todo o povo está lá fora. Todo o povo está louvando. Todo o povo está adorando. Todo o povo está dançando na presença do Senhor. Mas Mical não. Não há alegria no coração dela. Não há desejo algum de se alegrar. E quando o rei chega, ela começa a criticar. E ela chama o rei, o seu marido, de um vadio qualquer. O verso 20. E ela faz. Por quê? Por causa da amargura. A amargura, irmãos. Eu vou te mostrar aonde nos leva a amargura. Vamos juntos. Hebreus 12. E aí, meu irmão, você vai correr para o altar do Senhor. Você vai buscar ao Senhor e você vai falar: Senhor, diz assim, Hebreus 12,
versos 14 e 15, diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Preste bastante atenção. Atentando diligentemente porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura, que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Efésios capítulo 4, verso de número 31 diz: longe de vós toda amargura, longe de vós, longe de nós, longe de você, toda amargura, longe. Por quê? Porque nós queremos ver o Senhor. O Espírito Santo de Deus, Ele está neste lugar. E o que você vai fazer com todo o sofrimento que você tem vivenciado ao longo da sua vida? O que você vai fazer? Você vai dar as costas para o Espírito Santo e vai ficar aí alimentando essa amargura? Ou você nesta noite quer ser curado em nome de Jesus? Como é que você vai fazer nesta noite? Você vai continuar debaixo de uma maldição, alimentando esse coração amargurado? Ou você vai buscar ao Senhor e vai pedir ao Senhor: Senhor, eu quero ser transformado. Eu quero ler mais um texto com você, que está no livro de Mateus. Mateus 18. Diz assim, versos de número 35. Assim também, meu Pai, vosso Pai, vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Meu não é o que as pessoas fizeram a você, mas é o que você vai fazer com esses sentimentos. Eu já passei por muitas coisas nessa vida. Já passei por muitas coisas, mas eu aprendi desde cedo que a amargura, ela não deve ocupar o meu coração. O meu coração. Aprenda em nome de Jesus. Viva em nome de Jesus. E eu quero convidar nesta noite você a não trilhar o caminho de Mical, mas trilhar o caminho do perdão, o caminho da restauração. Se as pessoas te magoaram, eu quero te dizer algo. Talvez elas continuem te magoando, mas a questão é o que você vai fazer. E eu quero te convidar nesta noite a buscar em Jesus a cura para esses ressentimentos de tua alma. Deus, Ele está confrontando pessoas aqui. O Espírito Santo está confrontando vidas nesta noite, neste lugar. Você pode voltar para a sua casa do jeito que você chegou aqui, mas eu vou te falar algo. Você vai continuar preso, mas você pode voltar para a sua casa diferente de como você chegou aqui. Você pode voltar diferente. Amém? Quando você se direcionar para o caminho do perdão. Eu quero convidar a igreja a se colocar de pé. Por favor, não vá ao banheiro.
Senão você vai perder o que Deus ele quer fazer na sua vida. Eu quero convidar aqui